Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus. Sempre nos acolhe com tanto carinho. Quero aqui rapidamente agradecer, a todos pela presença, a todos pelas ajudas que nós recebemos nos trabalhos assistenciais, que é tão importante, a gente doar para os nossos irmãos que precisam de nós, que a gente sabe que a gente ajudando os nossos irmãos, nós estamos ajudando a nós mesmos também, né? E como nós falamos a semana passada, a casa comemorou 22 anos, da fundação, e eu fiz um agradecimento aqui aos trabalhadores. Quero mais uma vez aqui fazer esse agradecimento aos trabalhadores da casa que persistem nessa jornada, nesse intuito, nesse intento de manter sempre os trabalhos, o auxílio. Então a gente aqui agradece sempre, por exemplo, ao seu Vanderlei, que tem ficado responsável aqui pela manutenção da casa, inclusive ali, quando a gente entra, que a gente viu ali a parte do cimento ali, eu ajudei, mas a maior parte do trabalho foi dele, inclusive ele acabou machucando o joelho também nesse trabalho, tudo para deixar sempre arrumadinho e bonito para todos os visitantes, para todos nós. Maria José, que sempre cuida das cestas básicas emergenciais, do enxoval das mãezinhas carentes, É um trabalho muito difícil, porque não é só entregar o enxoval, tem toda a parte ali de preparação, tem que ir em São Paulo comprar os materiais que são mais baratos, a gente tem que fazer aqui a rifa para poder angariar os fundos, para poder comprar, eles colocam também do bolso, é um trabalho realmente de amor. Tem outras pessoas que não frequentam a casa, que trabalham ali tricotando, fazendo as pecinhas para compor ali o enxoval. Então é um trabalho assim de muitas pessoas, que às vezes a gente não vê. Tem o trabalho na hora da entrega, que aí você tem que fazer entrevista, tem que ir na casa da mãe, tem que acompanhar, tem que pedir ali o documento do pré-natal para ver se ela está fazendo ali o acompanhamento certinho. Então é um agradecimento a esses trabalhadores. A gente agradece também sempre a Alessandra, que além de recepcionar aqui as pessoas, ajuda no bazar, na biblioteca. Também é a tesoureira da casa, então cuida das finanças, é sempre um trabalho. A Fátima, que está sempre nos ajudando, ela fica aqui na fila, então não é só ficar na fila e direcionar as pessoas, separar de 4 em 4 pessoas, como a gente fala, tem a parte de você ajudar no tratamento, porque quem está na fila tem aquela questão do olhar, Às vezes uma pergunta que a pessoa vai fazer e você responde com carinho, você tenta auxiliar. Ela também fica ali no bazar e foi ali uma parte que ela abraçou com muito carinho. Quem já teve a oportunidade de ir lá no bazar, na parte de trás, ver a arrumação, a disposição, dos itens. A gente sabe que é uma parte do trabalho que ajuda muito a casa na questão financeira, mas também ali tem a questão da caridade, porque às vezes você chega ali, a pessoa quer comprar, custa R$10, ou tudo deu R$10, mas eu só tenho 5, só tenho 7. O intuito é ajudar. Então, tudo bem, não precisa, faz por 5, faz por 7, e a pessoa sai feliz da vida. Então, só dá para fazer isso quem tem essa sensibilidade, quem consegue enxergar a necessidade do outro e faz sempre com carinho e com amor, Então, agradeço a todos os trabalhadores da casa, que a gente que trabalha sabe o quão importante é e o quanto difícil, porque a gente às vezes conta com poucos recursos, a gente depende das doações, mas a gente sabe que todos nós aqui podemos contar sempre com Jesus, com Deus, nosso Pai amado, e aos mentores da casa, que, como eu disse na semana passada, iniciaram esse trabalho extrafísico, Antes da casa existir fisicamente, eles já estavam trabalhando e eles estão aí conosco. Estão hoje e vão estar sempre conosco, tá bom? Então vou convidando aqui para que a gente feche os nossos olhos e a gente fazer a prece. Então vamos neste momento com os olhos fechados. Vamos elevando o nosso pensamento, buscando a figura do nosso Mestre Jesus, do nosso Mestre, nosso irmão querido. E vamos agradecendo a Deus primeiramente pela oportunidade desta encarnação, de estarmos aqui unidos, juntos, fraternalmente, nesta casa de amor.
agradecer a Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos que Ele nos deixou, que tanto nos ajudam a nossa caminhada. Agradecer aos mentores da casa que aqui nos recebem, nos acolhem, sempre com muito amor e carinho, que desde muito cedo prepararam esse ambiente para que nós aqui pudéssemos receber o nosso tratamento, o nosso auxílio. Agradecer ao nosso mentor, esse anjo guardião que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos inspirando. E vamos ainda pedindo pela nossa família, pelos nossos irmãos, os nossos companheiros de jornada. Pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que essa luz que aqui recebemos possa também chegar ao nosso lar, chegar a cada um desses nossos irmãos que também precisam dessa luz, desse amor. E vamos ainda pedindo a espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Carol, que ela consiga aqui então passar para nós tudo aquilo que ela preparou com tanto carinho para trazer a nós esta noite. E assim, com o pensamento em Jesus, o coração sereno, vamos fazer a prece então que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa. Que Jesus possa nos trazer boas inspirações e possamos sair daqui muito melhores do que aqui entramos. Na noite de hoje falaremos sobre um tema, tal vida, tal morte. É um tema bem curioso, né? Que chama um pouco de atenção, principalmente pela palavrinha morte. Essa palavrinha é uma palavrinha que inspira, né, a curiosidade, as pessoas querem saber, né? Mas por que nós temos tanto medo da morte? O que atrai tanto a morte para a gente ter medo e buscar? Será que é o desconhecido? Não saber o que vai acontecer, para onde vamos? As religiões do passado nos criaram esse obstáculo, como se a Terra fosse o lugar da nossa plenitude, né? Antigamente acreditava-se que aqui era onde vivíamos para todo sempre. E aí nós morremos e aí acontece o desconhecido, a curiosidade, o que vai acontecer. Então ninguém quer morrer, quer ficar só aqui. Ao passar o tempo, nós espíritas fomos, Allan Kardec trouxe-nos, né, esse outro lado da morte, onde entendemos que aqui é apenas uma passagem, uma escola. A morte é apenas uma passagem do lado material, né, onde deixamos esse corpo físico e iremos para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira casa. A morte é uma fatalidade biológica. É a única fatalidade que não tem exceção, né? Todos nós que estamos aqui em corpo entendemos, ao nascer já sabemos que temos uma única certeza: iremos morrer. Não sabemos quando, mas sabemos, todos nós sabemos que vamos passar, vamos ter esse processo da morte. E aí vem as pessoas e falam assim: ah, mas aí o espírita não tem medo da morte. Oxe, o que mais tem é espírita com medo da morte, não é? É a mesma coisa quando acham assim, o espírita não tem medo de espíritos. A gente até às vezes se empenha, né? Estuda, fala, não, agora eu estou preparado. Aparece um espírito de madrugada para ver se a gente não fica, né? Sai todo mundo correndo. Mas isso é algo passageiro, é natural, porque ainda temos muito o que conhecer. O desconhecido nos traz medo. Não saber o que vai acontecer nos traz medo. Conforme nós vamos estudando, vamos compreendendo, a doutrina espírita, ela desvenda, ela tira o véu, né? Desvendar, tirar o véu.
E tirar o véu é quando você consegue enxergar além. E você vai vendo algo que antes para você causava um temor e depois começa a enxergar aquilo com naturalidade. E aos poucos realmente não teremos medo da morte. Aos poucos, conforme vamos compreendendo, não teremos medo de espíritos, porque entendemos que os espíritos são como todos nós, só estão fora do corpo. Aos poucos nós vamos estudando realmente, vamos compreendendo um pouquinho mais. Daí a importância de estar sempre buscando conhecimento. E a doutrina ela vai fortalecendo a nossa compreensão, o nosso raciocínio. E aí tudo aquilo que achávamos ser sobrenatural, começamos a enxergar com naturalidade. E o sobrenatural, falando nele, ele chama a atenção, né? É algo que atrai muitas pessoas curiosas à doutrina. Muita gente, pela curiosidade daquilo que é sobrenatural, buscam a doutrina, porque tem uma explicação. Eu mesma, quando era pré-adolescente, devia ter uns 12 anos, eu e meu primo entramos num bazar da Pichincha, não sei se é assim que fala, E lá no bazar da Pichincha, a gente procurando alguma coisa, eu achei o Livro dos Espíritos. Nossa, a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha e comprou o Livro dos Espíritos. Por quê? Nós achávamos que era um manual, que a gente ia chegar em casa, eu ia abrir, ia ter todas as explicações de como eu ia falar com os espíritos, eu ia saber quem eu fui na outra encarnação, eu ia saber o que ia acontecer comigo naquela encarnação. E corremos para casa e quando eu abri, veio a decepção. Eram mais de 1000 perguntas chatas, com respostas que eu não entendia nada, e eu fechei, e esse foi meu primeiro contato com a doutrina espírita, atraída pela curiosidade do sobrenatural. 10 anos, 20 anos depois, eu estudo o Livro dos Espíritos. Mas naquela época eu fui só pela curiosidade mesmo, e isso atrai muitas pessoas, né? Então o sobrenatural, ele nos instiga. E quando nós não temos o conhecimento, nós vamos atrás daquilo que é sobrenatural e erroneamente agimos ou pensamos coisas que não fazem sentido. Vocês podem ver uma coisa, o sobrenatural, ele faz com que a gente, sem o conhecimento, a gente mude o nosso pensamento, a nossa opinião das pessoas. Sabe aquela tia que fica lá sempre no cantinho dela, ninguém liga pra tia, ninguém vai lá ver se ela tá bem, sabe que a tia existe e tá lá no cantinho dela. Um dia vem a morte e a tia vai lá e desencarna. Aí a pessoa faz o quê? Corre numa casa espírita, de preferência que tenha carta psicografada, para receber uma carta da tia. Mas por que não ligou para a tia quando ela estava viva ali, não é? Por que não foi lá conversar com a tia? Porque o sobrenatural instiga. Sabe aquele cunhado que a gente sempre torce o nariz? Aquele folgado, vem aqui em casa, só quer comer a comida de graça, fica jogado no sofá, vive falando mal do cunhado. Aí o cunhado desencarna, o que a pessoa faz? Meu cunhado querido, olhe por mim de onde estiver, me proteja. Não é assim que a gente faz? E por acaso o cunhado virou santo só porque desencarnou? Nós não conhecemos e acreditamos, né? Como vê no gibizinho, não é? A pessoa desencarna ali, fica com a auréola, as asinhas, e aí as pessoas acreditam que é assim. E vai pedir para o cunhado proteger, mas vai proteger o quê? O cunhado deve estar lá jogado no seu sofá, e você pedindo para ele te proteger. Será que a pessoa, quando morre, quando desencarna, ela melhora, ela vai evoluir só porque desencarnou? Tal vida, tal morte. Nós desencarnamos e continuamos a ser as mesmas pessoas que somos aqui. Hoje eu estou Carol. Embora nós tenhamos múltiplas existências, somos uno-individualidades. Ao desencarnar, eu vou continuar a ser exatamente como eu sou. Se eu gosto de esporte, eu vou continuar a gostar de esporte. Se eu gosto de música, eu vou continuar a gostar do mesmo tipo de música. Se eu gosto de fofocas, eu vou continuar a gostar de fofocas. Se eu gostar do mundo do crime, eu vou continuar a gostar do mundo do crime. Continuaremos a ser as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos, as mesmas virtudes,
os mesmos gostos exatamente iguais. E aí vem o medo, né? Muitas vezes a pessoa, pelo desconhecido, tem o medo. Eu dou aula para a mocidade. E a mocidade, eles me trouxeram um medo que eu jamais tinha parado para pensar nisso. Eles não ficaram com medo, quando eu dei aula sobre perispírito, eles não ficaram com medo de ficar longe dos pais, acho que nem ligaram para os pais. Sabe o que eles me perguntaram? Se eu morrer com o uniforme da escola, lá eu posso trocar de roupa? É o medo deles. E eu entendi, né? Porque imagina o uniforme que você não gosta, você tem que ficar depois, sei lá quantos milênios lá com a mesma roupa. Era o medo que eles tinham. Então, cada um com o seu medo, mas continuamos a ser exatamente como somos. No livro dos médiuns, Kardec escreve assim: a alma guarda consigo todo um conjunto de impressões que formam seu caráter. Isso não muda, nem se apaga com o desencarne. Continuamos a ser exatamente como somos aqui. Ia ser muito fácil se a gente desencarnasse e elevasse o espírito. Aí era só ficar desencarnando, né? Não precisava aprender nada, não precisava fazer nada demais, né? Cada vez que desencarnasse, elevava, evoluía. Não, continuamos a ser exatamente como somos. A doutrina nos ensina, nos prova, nos comprova que não existe a morte, é só uma modificação. O corpo físico fica, mas o espírito continua a ser exatamente como é. E muitas vezes o nosso medo dessa morte é porque nos apegamos muito com a vida aqui, com a matéria e muitas vezes com as pessoas que estão ao nosso redor. Temos medo de perder a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, o nosso marido. É o medo porque nos apegamos às pessoas. Mas é importante nós entendermos uma coisa: nós não perdemos essas pessoas. Nós perdemos o celular, nós perdemos a chave do carro, nós perdemos os objetos. As pessoas são espíritos imortais, continuam a existir. E por mais que muitas vezes a gente não se lembre, nós continuamos a nos encontrar com essas pessoas em sonho. O nosso pensamento está sempre conectado com aquilo que a gente quer conectar. Então, se eu tenho saudade de uma pessoa, basta pensar nessa pessoa, ela receberá o meu pensamento. Durante o sonho, os lhames se afrouxam e o nosso espírito sai. Assim como o nosso corpo físico precisa do repouso, o espírito não repousa. E ele vai se encontrar com as pessoas que amamos. Então não precisamos ficar apavorados com medo de perder ninguém, porque nós não perdemos ninguém. Não são objetos. E, resumindo essa parte, o que importa é que somos no mundo espiritual o mesmo que somos aqui. Ninguém se mostra melhor, mais elevado só porque morreu. Tal vida, tal morte. E muitas vezes nós passamos os nossos dias tão preocupados com a morte, que é justamente o que chama atenção, e esquecemos de olhar para a vida. Se é tal vida, tal morte, se eu vou ser a mesma pessoa ao desencarnar, então eu preciso procurar olhar para a minha vida e fazer o meu melhor para que eu, ao desencarnar, desencarne melhor do que quando eu nasci. Porque se eu desencarnar exatamente o mesmo espírito que eu era ao encarnar aqui, com os mesmos defeitos, com as mesmas falhas, eu não aproveitei a minha oportunidade. Esta é uma oportunidade que estamos tendo, então precisamos focar na nossa vida, muito mais na vida e muito menos na morte. No livro dos médiuns diz: as almas atingem graus supremos pelo seu próprio esforço. Então nós atingimos graus supremos, seremos um dia todos nós um espírito de luz, tal qual Jesus Cristo, pelo próprio esforço. Ninguém vai fazer esse esforço por mim. Eu preciso me esforçar. Quando nós começamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós começamos a estudar os mundos superiores, né, os planetas mais adiantados que os nossos, olha que curioso, mostra que os espíritos mais adiantados, eles
gostam, se comprazem muito pelo estudo e pelo trabalho. E vocês já repararam que é justamente o que a gente reclama aqui? Quando chega a segunda-feira, a gente fala, segunda-feira tem que trabalhar, não acredito, tem que ir para a escola, né? É justamente as nossas reclamações. E os espíritos superiores, eles gostam disso, eles querem isso, porque eles entendem que quanto mais você estuda, mais você se eleva, mais você aprende, mais você descortina a vida. O mundo começa a fazer sentido. Então é importante nós buscarmos esse conhecimento. A finalidade de estarmos aqui é crescer, é evoluir, não é? É progredir. Ninguém encarna com a missão de comprar uma lancha, de ter uma casa com piscina, né? De ser um milionário. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é crescermos como espírito, como individualidade. Existe um texto de Rodrigues de Camargo que é muito interessante. Fala assim: à noite ficamos pobres, Jesus sempre foi. E ele explica que quando dormimos, é um treinamento para a morte. Por quê? Durante o sono, nós deixamos temporariamente o nosso corpo, refazendo as energias, e em espírito, nós vamos realizar atividades no mundo espiritual. Mas, em espírito, o que nós levamos conosco? Não levamos a chave do carro, não levamos o celular, não levamos a carteira com dinheiro. Saímos pobres. Pobres daquelas riquezas visíveis, dos bens materiais, dos imóveis, do dinheiro. E ele ainda diz, Jesus sempre foi, porque Jesus nunca se apegou a essas coisas materiais. Rodrigues de Camargo, então, explica pra gente que um dia esse treinamento deixará de ser um treinamento e iremos desencarnar, iremos para o mundo espiritual, né? Deixando o corpo físico aqui de vez. Nesse dia levaremos apenas 3 coisas conosco. A primeira, a nossa inteligência. É o espírito que somos, o ser inteligente, pensante. Isso irá conosco. A segunda, as experiências, os conhecimentos, as vivências culturais, profissionais que nós fomos adquirindo ao longo da nossa existência. E a terceira coisa que nós levaremos, as nossas ações, boas ou más. São essas ações que falarão em nossa consciência. E a nossa consciência é o juiz mais cruel. Não é como no gibizinho, né? Deixando também o anjinho de lado, a gente acha o quê? Que vai desencarnar, vai ter lá o senhorzinho na porta, né? Falando, olha, você fez isso, você fez aquilo, você foi bom, você foi mal. Antes fosse assim, seria muito mais fácil. Talvez desse até para enganar, né, o juiz. É a nossa consciência. E não existe dor mais cruel do que de uma consciência pesada. Você martelando as coisas erradas que você fez. Então são as nossas ações que irão determinar no nosso desencarne o que vamos receber lá. Se serão bênçãos de paz ou se será o sofrimento pelas más ações. Então são as riquezas do espírito que nós devemos focar. São as boas ações que nós devemos focar. O nosso problema é que nós nos apegamos muito nas facilidades, naquilo que é mais fácil, que é mais rápido, né? A gente quer isso, né? Ainda mais no dia corrido. Nós focamos muito no lado ruim. O que as pessoas podem causar de mal para mim? Será que uma inveja vai fazer mal para mim? Os pensamentos ruins, é que essa pessoa é negativa, será que ela vai me causar um mal? E começamos a ficar apavorados com esse lado ruim. Aí chegamos e falamos assim, eu estou com encosto. Tudo de errado está acontecendo comigo. Nossa, devo estar com encosto, né? Obsessor. Aí corre para cá, para a casa espírita, né? Para ver se vai no passe, se tira o encosto. E os espíritos ali do lado falam, olha, eu não fiz nada, viu? Ele está se enroscando sozinho ali. Ele está causando tudo sozinho. O espírito está só rindo. Por quê? Nós temos pensamentos errôneos, nós fazemos coisas erradas, nós
viemos aqui com um objetivo de crescer e nós deixamos esse objetivo para 1%. O resto nós vivemos só na matéria, buscando a matéria, na correria, reclamando, fazendo coisas erradas. E aí depois, quando o calo aperta, a gente corre aqui para escutar uma palestra. Mas não é uma vez na semana que vai melhorar a nós mesmos, né? A inveja, o sentimento ruim das outras pessoas podem me afetar? Pode. Pode se eu também estiver com esse tipo de pensamento. Se eu estiver em desequilíbrio, se eu não estiver legal, aí a minha vibração vai baixar e eu estarei vibrando na mesma sintonia daquela pessoa que pensa negativamente, tanto quanto eu. Mas assim como o ruim pode me afetar, as coisas boas também podem acontecer. E eu garanto a vocês que é muito mais chance de acontecer coisas boas, de recebermos bons pensamentos, boas ações. A espiritualidade maior está sempre ao nosso lado, querendo nos ajudar. Temos muito mais chances de crescer do que de cair. Basta fazermos um pouquinho de esforço da nossa parte, o vigiai e o orai. Imagina uma pessoa que acorda e aí todo dia de manhã ela toma 2 litros de Coca-Cola, logo cedo. Passa o dia comendo fritura, besteira, chocolate. O que vai acontecer com o corpo físico dessa pessoa? Vai adoecer. E nós, como queremos o que? Coisas fáceis e rápidas, a pessoa vai lá no médico e quer que o médico dê um remédio e um único remédio melhore. Imagina se acontecesse isso, seria bom, né? Mas mesmo se acontecesse isso, que seria um milagre, e aquele único remédio melhorou o corpo da pessoa. Se ela continuar tendo essa mesma alimentação errada, o corpo vai voltar a adoecer. E assim vai sendo a vida inteira. A não ser que ela faça uma reeducação alimentar. Ela mude os seus hábitos, ela comece a se esforçar para tomar um suco ao invés de uma Coca-Cola, comer bem ao invés de comer as tranqueiras. E aí ela vai melhorar, não é? O corpo vai melhorar, vai fortalecer. O mesmo acontece conosco, com a nossa parte espiritual. Nós queremos o que é rápido, o que é fácil, mas não fazemos a nossa parte. Seria muito fácil eu vir aqui, ouvir a palestra, tomar um passe, e se o passe resolvesse meus problemas, seria ótimo. Só que quando eu saio daqui, que eu saio muito melhor, eu passo a semana inteira fazendo tudo errado de novo, eu vou voltar na outra quinta-feira no mesmo estado que eu estava na quinta passada. E isso vai ser um ciclo vicioso. Por quê? A doutrina explica assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela quantidade de passes que ele toma na casa espírita? Não. Seria bom, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela quantidade de livros que ele lê? Também não, porque a pessoa pode ter lido a doutrina inteira e não ter praticado nada. A doutrina nos explica, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então é o esforço que eu faço no dia a dia para me corrigir. Nós sabemos que não somos perfeitos, não vamos querer almejar, né? Agora nesse momento fazer tudo perfeito, mas eu preciso me esforçar para seguir os exemplos do Cristo, para seguir no caminho reto, porque Cristo, né? Jesus Cristo foi o espírito de maior luz que já veio aqui. Então é nele que nós devemos nos inspirar. Eu preciso desse esforço e às vezes parece que é um esforço imenso, mas não é. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, ó: poderia o homem, pelo seu esforço, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem assim: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então, não são esforços insignificantes, que já seria feio para a gente, né? Eles ainda falaram que são esforços muito insignificantes. Mas nos falta vontade. É um tapa na cara,
né? Então, quando a gente fala, eu não consigo, lembre-se dessa resposta. É um esforço muito insignificante que devemos fazer. O espetacular da doutrina espírita é que ela coloca no nosso ombro a responsabilidade por tudo que acontece conosco. Isso é esplêndido, porque a gente deixa de culpar aos outros, né? Não é o encosto, não é o diabo, não é o seu marido, não é o seu país, é você. Você atrai, você repulsa tudo que te rodeia a existência. Está conosco a responsabilidade. São os nossos atos, os nossos pensamentos que vão moldar tudo aquilo que acontece conosco. Haroldo Dutra, ele conta uma anedota mineira que diz assim: um senhor estava procurando terra lá no interior de Minas e viu um agricultor na porta de um sítio. Como ele estava querendo comprar, ele foi lá e falou assim: escuta, essa terra aqui dá mandioca? Ele falou: dá não, senhor. Dá milho? Dá não, senhor. Essa terra aqui dá abóbora, dá batata? Dá não, senhor. Eu falei: uai, mas nada do que eu plantar nessa terra vai dar? Ah, se plantar dá. Se plantar dá. É o mesmo que acontece conosco. Se plantarmos, vamos colher. Mas se a gente não plantar, não vai dar. É a mesma coisa. Eu quero alegria, eu quero paz, eu quero ter dias felizes. Isso não é um acontecimento. Não é algo que eu vou encontrar ali na esquina. Isso exige esforço. Exige o plantio. Eu preciso plantar. Paz, alegria, é algo que eu preciso arar a terra, eu preciso plantar, cuidar, eu preciso regar para depois eu colher. Eu preciso fazer a minha parte. O problema é que nós acreditamos muito que os fatores externos é que regem a nossa vida. Eu acredito muito que ser rico é o que vai me trazer alegria, é o que vai me trazer paz. Aí a pessoa racha de trabalhar, não olha nada ao seu redor, esquece da família, esquece da saúde, para juntar o dinheiro e depois ficar rico e descobre que o rico não é feliz. Vai conversar com uma pessoa que tem muito dinheiro, ela está sempre preocupada, sempre estressada, porque não é o dinheiro que vai lhe trazer a felicidade. As conquistas interiores eu preciso plantar, são riquezas espirituais. São sementes espirituais de amor, de paz, de caridade. São todas essas conquistas da alma, eu preciso adubar, eu preciso regar, eu preciso cuidar. Como? Vigiai e orai. Eu preciso vigiar tudo aquilo que eu faço, os meus pensamentos. Alegria, simpatia, amor são frutos daquilo que eu já plantei. E dá trabalho, claro que dá trabalho cultivar, mas eu preciso do meu esforço. E aquele esforço que parecia ser tão grande no começo, quando a gente começa a fazer, você vê que não é tudo isso. Você fala, você olhando lá para trás, fala assim, nossa, eu achava que era tão difícil. Quantas coisas, não foi? Que nós já conquistamos hoje e lá atrás parecia que era impossível. E hoje, olhando para trás, fala, coitado, né, de mim, achava que ia ser tão difícil, agora eu faço 3, 4 vezes mais. Porque nós vamos plantando e aprendendo com aquilo, e cultivando, eu vou colhendo e vou descobrindo quanto é bom, e vou começando novas plantações. Mas eu preciso parar e plantar. Ninguém vai fazer por mim. É o meu esforço. Somos responsáveis por aquilo que nós colhemos. E aí é um outro cuidado. Porque eu também posso colher coisas ruins. Se eu cultivar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Se eu fizer um esforço para ser uma pessoa azeda, reclamona, porque nós nos habituamos muito com reclamações, não é verdade? Quando vocês começam a olhar o tanto que a gente está reclamando, você fala assim, nossa, como eu virei uma pessoa reclamona, azeda, antipático. Cada vez que eu vou fazendo, agindo assim, eu estou plantando isso, eu vou colher isso. Então devemos ter cuidado com aquilo que nós plantamos. E como nós vamos saber o que eu estou plantando? Olhando para mim, olhando para as minhas atitudes, para os meus gostos,
Se tudo aquilo que eu faço, os meus gostos, as minhas inclinações, as pessoas que estão ao meu redor, são coisas que estão me direcionando para um lado ruim, não vão me tornar um ser humano melhor, então eu preciso parar e mudar. E sempre é tempo de mudar. Somos seres humanos altamente maleáveis. Nós podemos, a qualquer momento da nossa vida, parar e modificar o nosso caminho, modificar o nosso pensamento. E nós temos muita ajuda, muito mais do que achamos que temos, da espiritualidade maior. E nós não valorizamos isso. Não valorizamos esses bons amigos que estão ao nosso lado, o tempo inteiro nos trazendo boas intuições. Às vezes aquele problema que acontece, aquele amigo que vem e te traz um convite, um livro, um convite para uma palestra, são a espiritualidade, convites de Deus falando assim, meu amigo, muda o seu rumo, você está indo para o lado errado. Acorda, vamos mudar. Sempre há tempo de mudança. Precisamos renovar os nossos pensamentos. A forma como nós pensamos é que vai direcionando o nosso caminhar no nosso dia a dia. Tem uma frase que diz assim: cuide do jardim da sua mente. O pensamento que você rega, cresce. Aquele pensamento que eu estou regando na minha cabeça, ele vai crescer. E é muito importante o nosso pensamento, porque através do pensamento nós atraímos bons ou maus espíritos. Então não adianta a gente ter medo, correr para uma casa espírita, eu estou com encosto, mas sou eu que estou tendo pensamentos ruins. Basta mudar o pensamento. Começar a trazer coisas que enriquecem o meu espírito, sabe? Trocar a fofoca por uma oração, por uma boa leitura, fazer trocas, trocar aqueles noticiários ruins, aquelas coisas que a gente vê que não serve para nada nas redes sociais e que perdemos horas ali, por coisas boas. A rede social ela pode ser tanto ruim como pode ser muito boa. Às vezes eu estou ali no café da manhã, eu posso colocar uma palestra, um podcast, eu ir escutando uma música e eu vou elevando o meu pensamento. O evangelho no lar, a prática do evangelho no lar é gratificante. Se toda a nossa família é trazer Jesus ao nosso lar, então nós marcamos sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Lá em casa eu faço domingo às 10 horas da noite, porque mesmo que eu viaje 10 horas, eu sei que a gente está lá no domingo. Marca com a família. Se ninguém quiser participar, você convida e fica firme ali. Aos poucos o pessoal vai se agregando. Marca naquele dia, naquele horário. É um compromisso de vocês com a espiritualidade. Abre o evangelho, pode ser aleatório, pode ser na sequência. Eu gosto de fazer na sequência, a gente vai marcando toda semana. Faz uma prece inicial, lê um trechinho do evangelho, comenta aquele trechinho com a família, pode ler um outro livro de mensagens, faz uma prece final, as vibrações. Às vezes a gente deixa um copinho de água para a espiritualidade fluidificar. E a gente começa a fazer em 2, 3 semanas, acho que 2 semanas a gente já percebe a diferença. É muita diferença. O seu lar, o ambiente que é o seu ninho, onde você está vivendo com os seus familiares, as pessoas que você mais ama, começa a ficar um ambiente estruturado. Nós estamos fazendo o quê? Plantando, cultivando, fortalecendo os laços da nossa família. Não adianta eu reclamar dos meus familiares se eu não estou fazendo a plantação de amor ali. Se eu não estou me colocando no lugar do meu familiar. Tudo aquilo que eu estou colhendo, eu já plantei. Então, se eu começar a plantar agora, lá na frente, eu colherei coisas boas. Colherei coisas melhores. Tal vida, tal morte. Nós somos aquilo que seremos lá na frente. Então, é importante que eu olhe para agora, para a minha vida. É importante fazermos algo que a doutrina também nos ensina e que transforma todos nós, é a reforma íntima. Emmanuel nos ensina, todos os dias, antes de dormir, nós fazermos um balanço diário. A reforma íntima é eu olhar para mim, ver os meus defeitos, ver as minhas virtudes e tentar modificar esses defeitos. Então Emmanuel fala,
todo dia ao deitar, eu olho para mim e pergunto, o que eu fiz hoje? Eu fui melhor do que eu fui ontem? Em quais momentos eu acentuei aquilo que eu tenho de ruim? Aquela hora que eu explodi, então amanhã eu vou procurar corrigir isso. Não é instantâneo, mas no dia seguinte, numa outra discussão, quando eu for abrir a boca, não podia ter feito isso. E depois, numa outra discussão, eu vou lembrar um pouquinho antes e vou conseguir me segurar. E aí, até chegar uma hora que eu já nem vou mais discutir. Vai acontecer, porque é pouco a pouco, dia a dia. E Emmanuel ainda fala, em quais momentos eu paro e olho, em quais momentos eu fui uma pessoa boa, eu pratiquei a caridade, em quais mais eu posso fazer isso. Como eu vou diminuir os meus defeitos? Acentuando as minhas virtudes. E qual é a mãe de todas as virtudes? A caridade. Praticando a caridade. Por isso que não adianta só eu estudar a doutrina se eu não praticar. Eu preciso colocar em prática. Quando? Hoje. Eu não posso deixar para depois. Nós não sabemos qual foi o nosso acordo, não é? Nós não sabemos qual vai ser o dia que nós vamos desencarnar. Então eu preciso fazer hoje para plantar o máximo que eu conseguir de coisas boas, de boas ações, de amizade, de fazer o máximo que eu puder por todos que estiverem ao meu redor hoje, para que amanhã eu consiga colher isso daí, esses frutos de alegria, de paz, de saúde espiritual. Então, nós precisamos deixar de ter medo da morte, começar a olhar mais para a nossa vida, vivenciar mais cada minuto dos nossos dias, trazendo Cristo, a luz de Deus, a todos os nossos dias, praticando a caridade. Tal vida, tal morte. Existe uma frase que Kardec gostava muito. Muitas pessoas acham que essa frase é dele, mas não é. E foi escrita na lápide de Kardec, que diz assim: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. Este é o verdadeiro sentido da vida. Então estamos a todo tempo nascendo, renascendo, mas o que importa é o progresso. Essa é a lei de Deus e um dia chegaremos, se Deus quiser, o quanto antes, ao nível de Jesus. É esse o nosso objetivo. Então vamos cultivar hoje para colhermos amanhã. Eu agradeço a todos pela atenção. Confiemos no Pai, façamos a nossa parte. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma excelente semana. Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos, em primeiro lugar, agradecer nossa irmã Carol pela essa palestra tão didática, tão explicativa dessa doutrina maravilhosa que, graças a Deus, todos nós já fomos apresentados a ela. E orar é muito mais agradecer do que pedir. E quando oramos, geralmente pedimos pelos outros, mais pelo próximo, pelos nossos irmãos, e quando pedimos para nós, que peçamos para que o nosso lado espiritual seja fortalecido e não o nosso lado material. Então, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, vamos agradecer o sacrifício, a dedicação dele pela humanidade, os seus ensinamentos, que devem servir de exemplo para nós, que o nosso objetivo, se a gente tem alguma dúvida, é seguir o exemplo dele. O quanto mais nos aproximarmos do exemplo de Jesus, mais evoluídos seremos. E vamos pedir para que Deus, através da espiritualidade amiga, auxilie nossos irmãos que estão em dificuldade, nossos irmãos que vivem nas ruas, nossos irmãos que vivem situações de guerra, de pobreza, de miséria, de dependência química. Vamos agradecer
também por todas as vicissitudes, todas as dificuldades que temos na vida, porque até com essas dificuldades são para o nosso bem, porque elas nos trazem um aprendizado e é através delas que evoluiremos. Vamos pedir para que a luz divina guie os nossos governantes, guie as pessoas responsáveis pelos destinos de populações inteiras, para que pensem no próximo, amem, porque o amor, acima de tudo, é o que vai nos levar a nos tornar espíritos celestes. Assim seja, graças a Deus.